Vamos então continuar a nossa pauta. A gente abriu o programa hoje falando da osteoporose. A gente falou aí dos alimentos, da atividade física, né? O que pode prevenir, o que a gente deve fazer. Mas surgiram várias perguntas muito interessantes e a gente volta a conversar com o Dr. Márcio Pacini, que é ortopedista. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, doutor? Bem, vamos começar então, olha, com uma pergunta muito legal que chegou da Nice. E enquanto isso a gente vai falar um pouquinho dos alimentos novamente, que eu acho que vale a pena. Ela diz o seguinte: quem tem pseudoartrose tem mais tendência a desenvolver a osteoporose? O que seria a pseudoartrose? Não tem não, viu, Nice? A pseudoartrose é uma fratura que por razões biológicas ou mecânicas não consolidou. Não tem nada a ver com a osteoporose. Pessoas que têm osteoporose consolidam suas fraturas normalmente e pessoas que têm pseudoartrose são, em geral, até pessoas mais jovens, viu? Então não tem relação. Não tem relação. Vou fazer o seguinte, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, porque deu probleminha aqui na nossa iluminação, no nosso estúdio, mas a gente volta daqui a pouquinho com todos os problemas solucionados e a gente volta com as suas dúvidas. Não saem daí. 2 minutinhos. De volta com o nosso Você Bonita, problemas solucionados. A luz voltou normal, mas você sabe que a gente estava falando da novela, começa esses negócios, a gente fica até com medo, né, doutor? Porque a gente falou, olha, tem alguma coisa estranha por aqui. Será que é o Max? Será que é o Nilo? Mas agora tá tudo certo. Brincadeiras à parte, vamos voltar para a nossa pauta de osteoporose. A gente respondeu a primeira pergunta, que foi da Nice. E a Kelly também mandou uma pergunta muito legal. Kelly, um beijo para você. Quando os dentes quebram, é sinal de falta de cálcio uma possível osteoporose? Não, é sinal de falta de cálcio, mas não necessariamente osteoporose. Ah, não tem relação, não, então, não no caso relação. dos dentes. Não tem relação. Perfeito. Aí a Tatiana, beijo pra você, perguntou o seguinte: se ela pode tomar o cálcio, o comprimido, sem ter osteoporose? Aliás, deve. Deve. O cálcio é fundamental para a vida. A gente está falando em osso aqui. Mas o coração bate bem quando a gente tem o cálcio certo no sangue, o sangue coagula bem quando a gente tem a quantidade de cálcio corretamente. O cálcio é fundamental para a vida. Então, a pessoa deve tomar cálcio. Se não tem o cálcio na alimentação, deve tomar uma suplementação de cálcio. Caso ela já coma alguns alimentos, como a gente mostrou, tome o leite, coma queijos regularmente, ainda assim é legal tomar o cálcio? Ainda assim é legal, principalmente se a pessoa tiver mais idade. Então a pessoa de mais idade deve suplementar o cálcio. E não deve ter medo da suplementação do cálcio. Essa história de que toma cálcio e vai ficar com calcificação e aquele. As calcificações vão acontecer independentemente de se tomar cálcio ou não. Porque a gente tem muito cálcio no esqueleto. A gente usa o cálcio para calcificar o que precisar calcificar. Entendi. Mas tem alguma recomendação da quantidade de comprimidos, dependendo da idade, do peso? Após a menopausa, as mulheres devem suplementar pelo menos 1 grama de cálcio por dia. Certo. Por dia. A ingestão diária de cálcio deve ser em torno de 1,5 gramas, considerando o cálcio alimentar. Então, pessoas que tomam muito leite, etc., essas pessoas podem, obviamente, suplementar com menos cálcio. Perfeito. Então, tem que estar atento a isso. Claro, ter também uma recomendação, uma orientação do médico, né? Ir regularmente ao médico é fundamental. E o médico também pode dizer isso, né, doutor? Vamos para a pergunta da Sara. Sara, um beijo para você. Ossos estralando é normal? Os ossos não estalam. Na realidade, o que estalam são as articulações, os tendões, essas coisas estalam e não fazem mal nenhum. As pessoas sempre têm aquela coisa, né? Não pode estalar o dedo, né? Só gente jovem instala, né? Olha, viu que eu puxei meu dedo e não instalou, né? Gente jovem instala. Viu? Instalei agora. É bom instalar, não? Não faz mal. Não? Não faz mal, é só uma compulsão. Que é gostoso, gente, né? Não, tem gente que instala tudo no pescoço, começa a se instalar tudo. É só uma compulsão. É só uma compulsão. Tem gente que só se sente bem se instala. Entendi. Então instale. Não tem problema. Mas isso não tem relação, então, com osteoporose? Nada. Com os ossos? Nada. Ela pode ficar tranquila quanto a isso? Quanto a isso. Então, você está instalando muito, então, são as articulações, não são os ossos. Quero também fazer uma pergunta da Isabel. Aliás, a Isabel mandou 2 perguntas. Isabel, beijo para você. A primeira é: grávidas com osteopenia ou osteoporose podem ter parto normal? O que é osteopenia? A osteopenia é um degrau antes da osteoporose. É simplesmente uma classificação. Normal, osteopenia e osteoporose.
podem ter cálcio, podem ter parto normal, mas é excepcional uma mulher grávida ter osteoporose. A gente achava lá atrás, no passado, que mulheres que amamentavam muito ou que mulheres que tinham muitas gestações tinham osteoporose. E apareceram depois estudos que comprovaram que não. Que ao contrário, quanto mais gestações e quanto mais amamentações, melhor é o esqueleto da mulher. Olha que bacana. Então, a grávida, a gestante que descobrir durante a gravidez uma osteoporose, isso não impede que ela tenha um parto normal? Não impede. E ela pode fazer essa complementação com o comprimido do cálcio? E ela pode e deve fazer essa complementação, o obstetra dela vai orientá-la adequadamente. Perfeito. Aliás, se faz habitualmente. Ah, então isso é muito legal. Obrigada pela pergunta, Isabel. Boa pergunta. E ela perguntou também o seguinte, se as pessoas muito magras têm mais tendência a desenvolver osteoporose? Tremendamente. É? Tremendamente. O osso é um tecido vivo, eu já disse isso aqui. Quanto mais pesada for a pessoa, mais solicita do seu osso. Tá. Então, a pessoa vai acabar tendo um osso mais forte, mais resistente. Entendi. E a pessoa mais magra, ela solicita menos do osso, porque ela não precisa ter um osso forte, e ela acaba pagando um preço à osteoporose. Olha, eu imaginei exatamente o inverso. Que o sobrepeso pudesse enfraquecer mais, os ossos fazer mais peso. Bem o inverso, exatamente o inverso. Então, não. As mulheres mais magras têm mais tendência. Tem mais tendência a ter osteoporose, mulheres e os homens. Que mais magros. Tem mais, a gente, inclusive, mede o tal índice de massa corpórea, que é uma proporção entre o peso e a estatura da pessoa. E as pessoas que têm essa proporção mais baixa têm um risco maior. As que têm a proporção mais alta, tá certo? Tem um risco menor. É só olhar que o obeso mórbido, por exemplo, não tem fratura. Entendi. Graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. Olha que interessante. Bacana a gente poder esclarecer isso aqui. Ótima pergunta da Isabel. E agora, outra pergunta. A osteoporose, ela tem alguma relação genética? Toda. Toda? Toda. Então, vamos começar pela etnia. Pela etnia, que é geneticamente determinado, né? Os povos amarelos têm mais osteoporose do que os brancos e os brancos têm mais osteoporose que os negros. Então, só isso daí já mostra. Aí são assuntos familiares, então determinadas famílias. Quer dizer, se na sua família existe osteoporose, existe fratura osteoporótica, quer dizer, você já tem que ficar de olho, porque você pode realmente ser portadora de uma osteoporose. Então, as mulheres que têm casos na família precisam estar mais atentas. Precisam estar mais atentas, porque existe a conotação genética, bem nítida. Muito bom saber disso. Para a gente fechar, doutor, o que você gostaria de destacar na parte da alimentação? A gente falou um pouquinho no início do programa, mas para quem chegou agora, é legal a gente repetir, porque tem muitas pessoas também que hoje, eu vou tocar num assunto que é até polêmico, mas eu acho que vale a pena que a gente tenha um espaço para isso. Existem muitos médicos hoje contra o leite. Não sei se você já leu, já ouviu, a gente já trouxe aqui no programa algumas opiniões. E muitos dizem que a gente não precisa do leite. Que o leite, na verdade, é só quando a gente é bebezinho, depois de uma certa idade, a gente não precisa mais do leite e que a gente pode ter o cálcio de outras maneiras. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Na realidade, eu discordo. O leite é um alimento extremamente concentrado, com excelentes qualidades, proteínas altamente absorvíveis, utilizáveis. Às vezes tem um pouquinho a mais de gordura e por isso os leites são desengordurados, o que não faz o leite perder o cálcio. O cálcio continua no leite desnatado, né? O cálcio continua, né? Então, o leite desnatado é uma forma que a pessoa tem de tomar cálcio e proteínas, proteínas que são compatíveis com as nossas proteínas. Certo. Então, é uma forma muito interessante de alimentação. O queijo é uma concentração do leite. Na realidade, o leite, você só perdeu o açúcar do leite no queijo, o açúcar que é a base da fermentação. Então, isso é muito bom. Não podemos esquecer, já comentei, as verduras de folha escura, né? O salmão. É uma delícia. Eu estou olhando um sashimi ali. Nossa, ai, não me fala. Olhando um sashimi ali. Doutora, agora grávida, não posso comer o peixe cru. Eu vou te falar, tá difícil.
É um negócio, dá vontade, é um negócio de... E agora, olhando esse salmão lindo, eu pensei na mesma coisa. Então, quem tem o hábito de comer comida japonesa, ótimo. Pedir ali um nigiri de salmão, maravilhoso. Sim, coisa maravilhosa. Para quem tem osteoporose, melhor ainda. Melhor ainda. E os iogurtes, né? E os iogurtes, que é uma forma, então, diferenciada, modificada do leite. Hoje a indústria de laticínios é uma indústria muito interessante, né? Porque eles colocam à nossa disposição uma porção de possibilidades, né? Verdade. Eu acho, é isso, o mundo progride, né? Caminha. E é legal porque a gente tem também a oportunidade de ouvir a sua opinião. Então a gente traz no programa diferentes opiniões. Claro que com todas elas a gente vai construindo, cada um constrói a sua. Posso fazer um pequeno parâmetro nisso? Faço sim. Se você deixa o bezerro com a mãe, com a vaca, ele vira um boi, mas ele continua mamando. Tá certo? E todo caboclo sabe disso. Se deixar o boi fica mamando. Eu nunca vi no campo um animal ser prejudicado por isso. Essa história do leite realmente eu não... Você não concorda? Não concordo. Mas é muito legal se a pessoa tiver intolerância à lactose. Perfeito, que aí é uma outra doença. É verdade. Uma outra conversa. Quero agradecer sua participação. Obrigada. Foi um prazer enorme. Doutor Márcio Pacini, prazer foi todo nosso, que é professor doutor do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas e membro da Abraço. Vou inclusive fazer um agradecimento especial à Abraço, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Volte logo, adorei.